Você já pensou em criar um negócio do zero sem ter muito investimento e nenhuma ideia clara sobre isso? Pois foi exatamente assim que eu comecei a minha agência. Oi, se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Doce, sou modelo, sou fotógrafa, artista, empreendedora e nesse canal eu falo sobre como você pode trabalhar no mercado digital também. No início do canal, eu falei muito sobre o OnlyFans, sobre venda de conteúdo para modelos, mas hoje eu estou trazendo um conteúdo quentinho que é para quem quer trabalhar nos bastidores, do outro lado. Então, se esse tema te interessa, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar vários insights hoje, várias dicas que você pode usar para começar a empreender nesse mercado também. A propósito, se você está entrando nesse mercado agora, quer saber como faturar, ou se você já está nesse rolê, mas não viu grana ainda, já se inscreve no meu canal e assina as notificações, que eu vou trazer muito conteúdo sobre isso para cá. Tenho certeza que vai te ajudar. As pessoas têm uma visão um pouco distorcida sobre esse mercado, achando que a única forma de empreender, de trabalhar com isso, é sendo modelo, ou então sendo modelo de conteúdo explícito. E eu já trouxe vários vídeos aqui para o canal mostrando para vocês que não é bem por aí. Então, sempre quando você direciona o teu trabalho, você consegue sim faturar com isso. Independente se você é modelo, se você faz conteúdo explícito, se você quer trabalhar nos bastidores. Eu acho que quem já me segue por um tempo já sacou qual que é a minha forma de fazer as coisas. Sabe que quase tudo que eu faço, que eu curto, que eu gosto, que eu aprendo e que eu ganho dinheiro principalmente, eu passo para frente. Eu acredito muito em energia, em movimento, então eu acho que o conhecimento, ele deve ser passado para frente e é o que eu sempre fiz. Então todas as coisas que eu aprendi, desde fotografar, desde modelar, desde criar negócios, enfim, todas as coisas que eu fiz até hoje para mim e que deram certo, eu passei isso para frente. Eu vim aqui, contei para vocês, fui no meu blog, coloquei tutorial. Então, hoje, não diferente dos meus outros conteúdos, eu vou contar para vocês um pouquinho como foi para eu criar a minha agência para quem aí tem interesse em fazer a mesma coisa. É importante relembrar como que foi o meu trabalho até aqui, porque foi a partir disso que eu criei a agência. Então, eu acho legal vocês entenderem tanto para entender como que eu cheguei até aqui no sentido de o que eu fiz nesse meio tempo. Porque não foi, eu quero criar uma agência e no outro dia eu estava com uma agência tendo muito sucesso e dando tudo certo. Não foi assim, né? As coisas acontecem aos poucos. Mas também para vocês entenderem e tirarem uma lição disso, já que no começo a gente já tendo a nossa primeira lição, primeira dica, enfim, seja como vocês quiserem entender, que existem algumas coisas que vocês podem fazer para acelerar esse processo. Mas também para vocês entenderem que, por mais que as coisas elas devem ser feitas com calma e construídas pouco a pouco, eu não gosto dessa ideia de querer cortar caminho, porque isso nunca dá certo. Mas existem formas de você fazer isso de forma mais assertiva. Então, é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos, nesse, nos próximos que eu vou trazer aqui para o canal. Então, já pega o caderninho, começa a anotar, porque se você tem intenção de empreender, seja como agência, seja nos bastidores, seja como assessoria, que é o que eu faço, hoje eu sou assessora de modelos. Então, se você quer seguir esse caminho, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. A minha agência nada mais é do que uma extensão de todo o trabalho que eu fiz durante todos esses anos. Então, eu usei as minhas habilidades como modelo na minha agência para ensinar os modelos, para direcionar os conteúdos, para reforçar nossa marca. Eu usei as minhas habilidades como fotógrafa também, investi isso na minha agência, fotografando modelos, criando campanhas, fotografando para revista, enfim. Antes de criar a agência, como eu já estava nesse mercado, foi uma coisa mais fácil no sentido de já estou muito bem familiarizada com todas essas coisas, com a modelagem, com a fotografia, em ter muitos contatos nesse mercado, com mídia, com modelos, enfim. Então, obviamente, foi um caminho um pouco mais fácil por conta disso, porque teve uma construção antes. Isso significa que você precisa também ter 10 anos de carreira no mercado, ou conhecer muitos modelos, ou ser fotógrafo, fotógrafa? Não. Mas é legal você entender que quanto mais imerso você estiver nesse mercado, mais fácil vai ser.
E eu recomendo, se você está chegando no mercado agora, que você comece essa imersão aqui pelo meu canal, porque tem muito conteúdo útil e tem muito conteúdo que vai vir ainda, e tudo sobre esse tema. Então, essa é a primeira dica desse vídeo, inclusive. Se você quer empreender nesse mercado, comece a entender melhor sobre ele, conhecer as pessoas. Foi o que eu fiz e isso me ajudou bastante. Agora, o momento para mim de virada, digamos assim, que eu decidi mesmo entrar para o mercado na parte dos bastidores, né? Não ficar somente ali como modelo e estando à frente também do negócio, mas dando visibilidade para outras pessoas, criando um outro negócio que não dependesse somente das minhas fotos sensuais, por exemplo. É uma forma que eu aprendo mais também, então quando eu converso com outras pessoas, quando eu falo sobre as coisas que eu gosto, quando eu falo sobre alguma coisa que eu acabei de aprender, isso me ajuda também a reforçar isso na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, eu estou ali contribuindo de alguma forma para que, de repente, uma pessoa que, assim como eu, que tinha um trabalho comum e ganhava muito pouco, sem muitas esperanças de ganhar mais, né, do que um CLT ganha, eu consegui criar o meu próprio negócio. Então, eu acho que essa ideia de conteúdo, de ideia trocada, é uma coisa que funciona muito. Então, eu acho que esse foi o meu ponto de virada. Foi quando virou a minha chavinha ali de, opa, eu posso fazer uma coisa legal, me ajudar, ajudar outras pessoas e ainda criar um negócio rentável. Quando eu comecei a empreender como agência, porque até então eu tinha empreendido apenas como modelo, como fotógrafa, em outros negócios, então quando eu empreendi pela primeira vez como agência, o meu pensamento foi, ok, eu tenho vários desafios, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso e eu não tenho nenhuma referência no Brasil para que eu tenha ali uma base, né, de como a pessoa fez, enfim, eu não tinha isso. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, ok, eu vou tirar de letra porque eu já estou nesse mercado, eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitas habilidades, eu tenho bastante conhecimento, mas é claro que isso é uma ilusão, que não foi assim, né? Todo negócio novo que você começa tem desafios, acontecem coisas que você não está prevendo, você tem muitos imprevistos, você comete muitos erros e, obviamente, comigo não foi diferente. Não que não seja um desafio ainda algumas coisas. Então, o processo de criar novos produtos, de criar roteiros, de você pensar em um produto que ele vai fazer sentido para as outras pessoas também. Porque tem muita coisa que eu fiz, teve produtos que eu lancei que eu senti que fazia sentido só para mim. Quando eu fiz uma mentoria ou fui passar isso para outras pessoas, elas não entenderam muito bem. Então eu entendi que, ok, aquele tipo de conteúdo, aquele material não servia para aquelas pessoas. Então tem muitos ajustes que você não vai conseguir fazer, a não ser que você coloque em prática. Porque você só vai conseguir ajustar depois que você encontrar o problema. Então, você tem que colocar a mão na massa mesmo para ver quais são os desafios que vão surgir ali no caminho. E já que estou falando dos meus erros e desafios, eu também vou falar de um acerto que eu acho que isso que muda o jogo, que é você fazer. É você simplesmente colocar a cara e fazer. Porque quando a gente fica muito nessa de eu vou criar o negócio inteiro para depois, então, colocar isso para rodar, para começar a fazer, não dá certo. Porque lembra que eu falei dos ajustes, dos desafios que acontecem no caminho? Acho que essa, então, foi a maior sacada que eu sempre tive, que foi de ter uma ideia, não ter certeza como seria, não ter uma visão clara dos próximos 10 anos dessa ideia, desse trabalho, mas eu ia lá e fazia. Eu sou assim até hoje. Então, eu acho que isso foi um acerto que eu tive em todos os meus negócios. Todas as ideias que eu tive, eu fui lá e coloquei em prática. Tá, Doce, então você é a fodona que todas as coisas que você fez deram certo. Não, teve várias coisas que eu criei que não deram certo. Teve coisas que eu fiz com o mesmo entusiasmo e que chegou na hora e não rolou e tá tudo certo. É claro que se você tiver 35 ideias, as 35 não vão dar certo. Isso é uma coisa totalmente natural. Mas para você saber qual dessas que vai dar certo ou não, você precisa tentar. Você precisa colocar em prática, senão você nunca vai saber. Então eu acho que esse foi o meu maior acerto, não só criando a agência, mas em todos os trabalhos que eu fiz.
Eu sempre tive a ideia, criei o projeto e já coloquei para andar. Enfim, depois que eu passei por esse e outros desafios, depois que eu quebrei essa barreira de insegurança, de não ter aquela ideia clara do projeto como seria, de não ter tanto dinheiro investido, porque quando você começa uma empresa, é claro, se você investir bastante grana, você vai ter um retorno muito mais rápido. Então não foi o meu caso também. Mas depois que passou tudo isso, quando foi o momento que eu vi, legal, isso aqui deu certo, isso aqui tá dando certo, foi quando eu lancei esses materiais que eu tinha um pouco de insegurança. Comecei a falar sobre isso, comecei a falar sobre isso com muitas pessoas, e aí então eu comecei a colher os frutos, a ter mais modelos na minha agência, de ter os primeiros trabalhos, então empresas de fora procurando a NAST, contratando a minha agência. E outro momento que eu vi que, ok, o meu negócio deu certo, é isso aí, acertamos, foi quando outras empresas de fora começaram a enviar e-mail para a NAST, entrar em contato com a gente para fazer publicidade, para comprar alguns dos nossos produtos, para querer fazer parceria, collab. Então, isso foi um grande indicativo para mim de que a gente tinha acertado. E não só essas marcas, mas tinha muitas pessoas falando sobre isso também. Nem todo mundo falando bem, claro, mas eu vejo isso como um indicativo de sucesso também. Se até quem não gosta de você está falando sobre o teu negócio, então é porque deu certo, né? Chegou até em quem não deveria. Então imagina nas pessoas que realmente são interessadas nesse negócio, para quem direciona esse negócio. Então nem sempre você vê alguma coisa, alguma crítica, alguma coisa assim, é uma coisa negativa. Porque se você cria uma marca e você faz com que essa marca seja conhecida no sentido de pessoas de nichos diferentes estarem falando sobre isso, deu certo. Então eu sempre via não só pessoas comentando, né, em Twitter, em redes sociais, em grupos que eu mesma fazia parte e via as pessoas falando da minha agência, sem saber que eu era dona e que eu estava ali também, mas também muitas matérias que saíam e eu ficava, caramba, eu não tinha nem visto isso. Então, páginas citando a minha agência como uma referência, indicando para as pessoas, sem que a gente tivesse tido nenhum contato ou nenhuma parceria. Então, isso foi uma coisa bem incrível para mim, e é ali que eu vi que o meu negócio já tinha dado certo. Eu acredito que por eu já fazer parte desse mercado há um tempo, isso facilitou a minha agência ter ficado conhecida. Mas teve muitas coisas que eu fiz que não teve nada a ver com o meu trabalho de modelo e de fotógrafa, a não ser o meu conhecimento, a minha habilidade com isso. Mas depois, né, depois que eu já tinha criado a agência, eu criei muitas campanhas, eu fiz vários concursos, eu fiz várias ações com as modelos, viagens, apareci em vários lugares, então podcast, programa de TV, programa de rádio, enfim, eu fiz vários trabalhos que foram levando aos poucos o nome da minha agência. Todas essas ações, juntamente com um trabalho sério, responsável, acessível, porque eu lancei bastante coisa gratuita também, esse canal é uma delas. Então, tudo isso fez com que a minha agência se posicionasse no mercado e hoje é referência no Brasil. Então, percebam que existe uma construção. E eu vou usar todo o meu conhecimento e a minha experiência e as minhas novas ideias para ajudar quem quer criar uma agência também. Então, como eu disse antes, vocês vão encontrar bastante desse material aqui no canal a partir de agora. Não vou deixar de ajudar modelos, o conteúdo sobre o OnlyFans e venda de conteúdo, em construir audiência continua, mas eu estou trazendo também esse conteúdo novo, porque assim como eu abri a minha agência e hoje eu tenho uma base muito sólida com ela, vocês podem fazer isso também. Mesmo que vocês ainda não tenham um trabalho reconhecido ou não tenham ali uma base como eu tive antes. Se você está começando nesse mercado agora, do zero, eu te digo, é possível. Principalmente trabalhando nos bastidores, onde você não precisa aparecer assim como eu estou fazendo aqui, ou se expor, né? Se você é uma mulher e não
curte tanto fazer foto sensual, mas admira, mas você não quer fazer foto sua, essa é uma ótima alternativa. Se você também quer criar algo do zero, eu vou te mostrar como você pode fazer isso e ser assertiva, como você pode fazer isso de forma mais direta e não perder tanto tempo errando assim como eu fiz. Eu vou te mostrar exatamente como transformar a tua ideia em negócio. Então já se inscreve no meu canal, eu vou deixar um link de inscrição também fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Já se inscreve também porque eu vou lançar uma aula gratuita para quem quer de fato entrar para esse mercado e empreender assim como eu. No próximo vídeo eu vou falar sobre os erros que eu cometi nesse mercado, detalhadamente. Hoje eu só estou contando para vocês a novidade e aproveitando no meio disso já dando algumas dicas, mas no próximo vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho dos erros que eu cometi no começo, que se eu não tivesse feito, teria facilitado muito a minha vida. Então, se vocês não querem cometer os mesmos erros criando a agência de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada pela companhia, muitos beijos e até!